Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula para vocês, uma aula muito importante, uma aula específica, uma aula que está no nosso dia a dia no Brasil, uma aula sobre o assunto FAT, que é o Fundo do Amparo ao Trabalhador. FAT, muito importante nas políticas públicas de emprego no Brasil, né? Então vem comigo, vamos lá explicar esse assunto magnífico aí. E antes de mais nada, eu gostaria de explicar a estratégia que o professor Luiz Antônio adotou para ministrar este assunto, né? Toda vez que o professor ministra um assunto, uma aula, isso é um modelo mental que eu levo comigo para todas as aulas que eu ministro, né? É o seguinte, eu sempre me coloco no lugar do examinador, né? Eu lá no lugar do examinador, eu penso, opa, eu tenho que elaborar uma questão sobre esse assunto. Tá? O que eu pergunto? Opa, aonde que eu vou utilizar como fonte para subsidiar a questão que ora irei elaborar, né? Eu sempre faço essa pergunta, o examinador, você pode ter certeza que faz esse assunto. Opa, FAT, né? Beleza. Primeira fonte, está aqui, né? Lá o FAT, né, um fundo, né, que está vinculado aonde? Está vinculado ao Ministério do Planejamento e Trabalho, desculpa, Ministério do Trabalho, né? Ministério do Trabalho. Ou seja, vou lá na página do Ministério do Trabalho, na página oficial do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então é a primeira fonte aí de pesquisa para elaborar a questão. Essa é a primeira. Inclusive o seguinte, eu fiz uma pesquisa de questões, aliás, procurei todas as questões sobre esse assunto aí, de todos os tempos. Eu digo para você que 90% aí das questões de prova você conseguiria acertar só estudando, né, só entendendo os mecanismos da página do FAT, lá do Ministério do Trabalho, ponto final. Então, essa aqui é a primeira fonte, né? Então, essa é a primeira parte da aula. Então, a primeira parte da aula, nós iremos estudar o site, as informações ali contidas que são importantes. Ok. Professor, é suficiente? Não, não é suficiente, né? Eu sempre digo que as minhas aulas, elas são assim, completas, né? É uma aula completa na qual eu sempre procuro detalhar o máximo possível para facilitar a sua vida, para que você não fique procurando outras fontes de estudo. Você se concentre nesse estudo aqui. Segunda fonte, a lei. Tá? A lei da criação do FAT. A gente vai estudar a lei aqui também. Tá? Então, o segundo ponto didático é a lei. E, finalmente, nós veremos que uma parte considerável dos recursos arrecadados pelo FAT são destinados lá à aplicação, né, aos projetos do BNDES, né, os depósitos especiais. Então, a terceira parte, nós vamos estudar a parte do BNDES. Então, resumindo para vocês, para você virar aí um faixa preta no assunto FAT, né, site, lei, e, finalmente, site do BNDES. Então, vem comigo, primeira parte aqui, Fundo de Amparo ao Trabalhador, página oficial do Ministério do Trabalho. Vai lá, dá uma acessada. Inclusive, eu digo para vocês assim, você vai assistir a aula, você está aí. Você tem que sempre ter técnicas de fixação de conteúdo. Depois que terminar a aula, vai lá, toma um cafezinho, dá uma relaxada, ou vai para o almoço, faz uma refeição, relaxa um pouquinho e depois você vai lá, faz o aprofundamento, claro, com questões. Além das questões, dá uma lida lá na página do Ministério do Trabalho, lá do BNDES, dá uma lida em relação a isso, que eu tenho certeza que você vai fixar mais conteúdo. Então vamos lá, rapidamente, vamos lá. Primeiro assunto, né? Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, é um fundo especial de natureza contábil financeira vinculado ao Ministério do Trabalho, destinado ao custeio do programa do seguro-desemprego, do abono salarial e ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico, né? E aí, professor, vem comigo, algumas explicações importantes, né? FAT, o que é o FAT, gente? Falar, dissertativa, o que é o FAT? Você vai ter que escrever uma questão de... É um fundo especial, né? É um fundo especial de natureza, atenção, natureza contábil financeira, né? Então é um fundo, tá? É um fundo, o que é um fundo, né? Então ele vai ser um fundo. Então tá aqui, ó, vou fazer aqui para vocês aqui, gente, ó. É um fundo, olha aqui, FAT. Tá? Então FAT, ele é um fundo, né? Fundo aonde? Vão ser fundo, recursos, né?
Um fundo que foi criado, né, que vai receber recursos para financiar determinadas situações, né? Natureza contábil, como é um fundo, e esse fundo ele tem que estar vinculado em algum lugar da administração pública. Ele está vinculado ao Ministério do Trabalho. Está aí. Professor, tudo bem, né? É um fundo, né? Então aqui você vai ter as origens dos recursos. Olha aí, origem. Você tem que saber as origens, né? As origens dos recursos. E você vai ter que saber a destinação desse fundo, de recurso. Destinação. Tá? Professor, vamos falar da destinação porque já está aqui, né? 3 destinações específicas. Primeiro, para o custeio do programa do seguro-desemprego. Segundo, ao abono salarial. Tá? Abono salarial. E, finalmente, projetos, programas específicos de desenvolvimento econômico, claro, votados ao quê? A geração de empregos, Olha aí, programas. Está aí para vocês, né? Pronto, né? A destinação, FAT, olha aí, um mapa mental. Cara, toda vez que eu fizer um quadrinho desse aqui, você vai ter que escrever, né? Fazer esse mapa mental. Professor, origem. Origem de quê? De recursos, né? Gente, são 2. PIS, PASEP. PIS, PASEP, previstos no artigo 239 da Constituição Federal de 88. Tudo bem, professor, quem que paga esse PIS, PASEP? É muito importante essa pergunta. Você tem que ter uma visão holística sobre o assunto, né? Vamos lá, só para você ter uma ideia, isso provavelmente não vai cair na sua prova, mas eu acho importante, né? Salvo engano, a alíquota do PIS, PASEP aqui, né? Ela varia de 0,65%, tá? A 0,3%, né? A 3%. Quem paga são as pessoas jurídicas, né? Que têm a mesma base de incidência do imposto de rendas da pessoa jurídica, né? Então aqui, e que são os pagadores, as pessoas jurídicas, né? As empresas, elas pagam na base de incidência do imposto de renda de pessoas jurídicas, né? A alíquota que varia de 0,65% a 3%. Ou seja, aqui nós estamos falando não de milhares de reais, de bilhões de reais, né? De bilhões de reais. E, cara, se você tem esse entendimento do assunto, você vai mandar muito bem, tá? Aí, PIS, PASEP, né? E aí, professor? Destinação, está aqui, né? Salário, seguro-desemprego e abono, não é B aqui, professor, abono salarial, né? Abono salarial é 60% da destinação. E pelo menos 40%, né? Vai ser para os programas, né? Sobre estes percentuais, você vai colocar asterístico aqui, porque ainda tem explicações complementares que a gente vai explicar no decorrer da aula. Pronto. Então aqui já é um mapa mental para vocês, né? Está aqui, né? Mapa mental para vocês. E esses programas aqui, nós temos um agente aqui, o BNDES, tá? O BNDES, ele é um cara aí muito importante aí na aplicação desses programas de geração de emprego. A gente vai falar aí de várias linhas de crédito. Ponto final. Pronto, o FAT está aí, um mapa mental para vocês. Agora a gente vai detalhar, né? Outra coisa, né? Então, FAT é um fundo, tá? É um fundo vinculado ao Ministério do Trabalho e o órgão gestor desse fundo, que fica no Ministério aqui, é o CODEFAT. Aí. CODEFAT vai ser o colegiado responsável pela aplicação, gestão, guarda, monitoramento, prestação de contas e assim por diante do FAT, que pode ser objeto de questão. Pronto, bacana, 10. Então, isso aqui vocês têm que saber. Então, Fundo de Amparo ao Trabalhador. O fundo é o quê? O que é o FAT? FAT é um fundo, né? Um fundo econômico, de natureza econômica, contábil financeira, onde recebe o quê? Recursos do PIS-PASEP, né? Quem paga isso? As empresas, pessoas jurídicas, né? Na mesma base do imposto de renda, alíquota de 0,65% a 3%. Né? Aí vai compor de acordo com o quê? Previsão constitucional, tá? É origem. Se é origem, amparo ao trabalhador. Vai amparar o trabalhador. Amparar o trabalhador em 3 situações. Seguro-desemprego, né? É destinado o quê? Ao desemprego involuntário.
tá? Ao desemprego involuntário, tá? Ou seja, aquelas demissões sem justa causa. Ele está desempregado não porque ele quer, ele foi mandado embora, né? Ele vai receber as parcelas do seguro-desemprego. Abono salarial é aquele recurso que você recebe aí uma vez por ano aí, né? Salvo engano, aí, aqueles trabalhadores aí que têm aí 2 anos, até 2 salários mínimos, recebem abono salarial, salva a vida de muita gente aí. E, claro, se ampara o trabalhador para a criação de quê? De renda, de trabalho, programas específicos. E você vai ter que saber. Essa parte dos programas aqui é a terceira parte da nossa aula. A gente vai explicar o BNDES. Você vai ter que entender esse cara aqui. Bacana, ótimo, né? Vem comigo, né? Vem comigo, vamos explicar esse cara aqui para vocês, né? Agora, você já tem uma visão geral sobre o assunto. Vamos detalhar. Só com essa visão geral desse assunto, garanto para você que você tem plenas condições de acertar já várias questões de concurso, mas não é o suficiente. Concurso você tem que estar preparado, você tem que ter a confiança, né? Vamos para os detalhes, né? A principal fonte de recursos do FAT é composta. Professor, principal fonte de recursos, né? Olha só, principal fonte de recursos, né? Então, a principal fonte de recursos, a gente já falou, é o PIS e o PASEP. Quando fala principal, porque nós temos o quê? Outras fontes que compõem também os recursos do FAT. Essas outras fontes, além do PIS e PASEP, nós iremos explicar na segunda parte da aula, que é da legislação. Bacana? Outras fontes, ou seja, ensinamento dessa passagem da aula, que não é apenas os recursos do PIS e PASEP. Bacana? Tem outros recursos aí que a gente vai explicar para vocês aí no momento oportuno, né? Bacana? Ok. Vem comigo, vamos lá, né? Então, a partir da promulgação da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, nos termos que determina seu artigo 239, então na prova caiu 239, você tem que vincular PIS, PASEP, FAT, né? Os recursos provenientes da arrecadação das contribuições do PIS e para o PASEP foram destinados ao custeio do programa de seguro-desemprego, olha a destinação, né? Segundo, abono salarial e pelo menos 40% ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico, esses últimos a cargo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, né? Professor, vem comigo, vamos explicar então esses 40%, né? Então nós temos aqui, né, ó, PIS, PASEP, bilhões de reais, né? Vai compor o fundo, né? Aqui fala, né, pelo menos 40%. Professor, por que 40%, né? Porque é o seguinte, o seguro-desemprego e o abono salarial, vamos supor que do recurso total do FAT, ele gaste aqui, ó, 55%, né? Se ele gastou 55% para dar 100%, este cara aqui vai torrar 45%, tá? Esse 45% são para os programas de geração de emprego, olha aí. E esse programa de geração de emprego a cargo do BNDES. Está aí para vocês. Bingo, a gente vai explicar. Por isso que fala 40%, né? Porque se fosse de 40%, o que ia fazer, tá, com 5% que economizou no seguro-desemprego, né? Veja bem, isso aqui é muito importante, que quanto mais de emprego você gera, menos gente desempregada você vai ter. Então, é uma coisa, vai puxando a outra. Então, por isso que fala pelo menos 40%, tá? Então, tá aí para vocês, né? E agora, professor, estudo completo. Nós vamos ter que dar uma paradinha aqui no site e ler esse cara aqui, o 239. Vem comigo, 239. Então, olha só. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, ok? Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar 7 de 7 de setembro de 1970. Tá? Isso aqui são para os regimes gerais de previdência social, né? Ou seja, para a CLT e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, isso aqui já é destinado para os servidores públicos, né? Criado pela Lei Complementar número 8 de 3 de dezembro de 70, né? Então, olha só, então os dois fundos, né? Então, lá no regime militar, lá no governo militar, lá no regime militar, eles criaram o PIS para subsidiar o setor privado, né? E o PASEP para o setor público. Ok, passa
a partir da promulgação da Constituição, ou seja, 5 de outubro de 88, a financiar os termos que a lei dispuser. Ó, lei, qual lei? A gente vai ler a lei 7.998, salvo engano, né? O programa do seguro-desemprego e abono que trata o parágrafo 3º deste artigo. Então, no parágrafo 3º aqui ele vai falar o quê? Do seguro-desemprego. Bacana? Fechou? Ótimo, né? E aí, professor, dica para vocês, depois que terminar a aula, qual que é o seu dever de casa? Fazer exercício, depois de fazer exercício, ir lá na página do FAT, no Ministério do Trabalho, fazer a leitura, e lá na Constituição Federal, ler o artigo 239 de 1 a 4, né? Ponto de 1 até o parágrafo 4, porque é importante. Bacana, né? Então aqui nasceu o recurso para o FAT, né? Passo a passo, a programação dispuser, ok, né? Para financiar. E aí, professor? Vem comigo aqui, né? Vamos agora no parágrafo 1º. Porque no parágrafo 1º que fala daqueles 40% destinado ao BNDES. E claro que o BNDES vai repassar esse recurso com linha de crédito específica principalmente para os bancos oficiais. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BASA e Banco do Nordeste, BNB. Então, se você fazer qualquer concurso desses bancos aí, provavelmente esse assunto aqui ele é importante demais, né? Ó, dos recursos mencionados num caput PIS/PASEP, deste artigo, pelo menos, olha o pelo menos aí, 40% serão destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico através do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, com critérios de remuneração que preservem o valor. Bacana, então tá aí para vocês aí, a paradinha, a gente foi para a Constituição. E agora, vamos voltar para o site, né? Vem comigo. As cotas individuais do Fundo de Participação PIS/PASEP foram mantidas, com direito adquirido aos seus participantes, apenas cessou o fluxo de ingresso de novos recursos das contribuições naquele fundo que passaram a custear os programas acima referidos. Ou seja, vem comigo, para você entender um pouquinho da história do PIS/PASEP, né? Então, foi criado ambos na década de 70. Então, esse fundo tinha arrecadação, e essa arrecadação, uma parte dessa arrecadação era depositada nas cotas individuais. Tá? Então o cara ia lá tendo lá seu recursinho, seu dinheirinho, né? Com determinadas regras você sacava esse seu PIS/PASEP, né? Isso aí, infelizmente, não é da minha época, né? Isso não é da minha época. O que aconteceu? O Constituinte falou, parou, cara. De vez a gente ficar aí, cara, fazendo depósitos individuais, vamos fazer algo para o país, não individualmente, maior, uma política pública, né? Vamos pegar este recurso, 60% vai financiar o seguro-desemprego e o abono salarial, e o restante nós iremos o quê? Implementar nos programas aí de geração de emprego e renda. Emprego e renda. Isso foi o que o Constituinte pensou e disso fez aí o artigo 239. Aí você pergunta, professor, eu tinha uma conta do PIS/PASEP, foi encerrada? Não, permaneceu. Com certeza, desde que cumpridos os requisitos da lei, você poderá sacar esses recursos. Eu acredito que ainda hoje deve ter lá alguns recursos parados ainda que não foram sacados. Com certeza, pode ter certeza disso. Bacana? Pronto, está aqui para vocês este assunto aqui do antes da Constituição, né? Olha aí. A regulamentação do programa do seguro-desemprego abono a que se refere o 239 ocorreu com a publicação da Lei 7.998. Essa lei também instituiu o Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, e o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo, CODEFAT, né? E aí, prof? E aí, a segunda parte da aula, a gente vai detalhar o que? Esta lei, a Lei 7.998. Nós iremos aí detalhar o que diz essa lei na segunda parte da aula, que a gente vai detalhar a lei. Bacana? E agora, professor, vamos continuar. CODEFAT, né? Então, o que é o CODEFAT, né? É um órgão colegiado gestor do FAT, do fundo, né? Então, vem comigo. O CODEFAT é um órgão colegiado, né? Então, várias pessoas, né? De caráter tripartite, né? Então, ou seja, tripartite significa 3 representações, tá? 3 representações, ok? E paritário, tripartito, né? Paritário significa iguais, tá? Aqui, ó, significa iguais. Então, 3 partes iguais.
paritário, composto por representante dos trabalhadores. Aqui. Professor, quantos trabalhadores tem o Brasil? Não sei, vou chutar um número aqui, uma continha de padeiro, né? Vamos colocar aí, né? 70 milhões de pessoas. Está aí. Tá? O que mais, professor? Empregadores. Olha aí. Empregadores no Brasil, 1 milhão. Vamos pôr aí, 1 milhão, né? De empresas, né? E do governo. Aí, governo, não sei, vamos pôr aí 10 mil. Tá? 10 mil aqui, ó, do governo, né? Que atua. Então, vamos entender esse paritário, né? Cara, o cara aqui representa 70 milhões. Vamos supor aqui, ó, que são 12 conselheiros. Vamos supor que é 12 conselheiros. Supor, tá? Se o cara aqui 70 milhões, pô, 1 milhão, ele vai ter o quê? 11 do empregador, do empregado. Tá? Não é. Porque isso seria proporcional. Tá? Aqui é o quê? Paritário. Se é 12, é 4 desse, 4 desse, 4 desse. Então, isso que significa o tal do paritário. A representatividade é paritária, né? Então, tá aí para vocês. Isso aqui tem muito, cara. Eu falo com bastante propriedade, porque eu vivi bastante esse momento na universidade, quando você vai votar para reitor, né? Quando você vai votar para reitor, que lá no reitor você tem lá o voto dos professores, tá? Você tem o voto dos administrativos e tem um voto aí do acadêmico, do discente. Os três, todo mundo forma um colegiado lá eleitoral, né? Aí o seguinte, né? O voto do professor vale 12, tá? Vale 20 vezes um voto de aluno. Um voto de aluno, um aluno vale um voto, tá aí, porque ele tem maioria, né? O professor vale 20, porque é 20 vezes menores, né? E o técnico administrativo vale 5, né, por exemplo. Então tem essa questão aí do voto paritário. Isso cai em concurso. Então o CODEFAT, o órgão gestor do FAT, que vai administrar esses bilhões de reais, ele é colegiado, tá? Que é tripartite de representação, né? De quem? Para trabalhadores, empregadores, né? E governo. Bacana, né? Vem comigo, CODEFAT ainda, né? Dentre as funções mais importantes do órgão estão as de elaborar diretrizes para programas e para alocação de recursos, de acompanhar e avaliar seu impacto social e propor o aperfeiçoamento da legislação referente às políticas igualmente importantes e o papel que exerce o controle social da execução dessas políticas, no qual estão as competências de análise e das contas do fundo, dos relatórios, dos executores, dos programas apoiados, bem como de fiscalização da administração do FAT, né? Aí as competências do CODEFAT, na lei a gente vai ler, a gente vai estudar 17 competências, ou seja, em suma, são as informações de gestão do fundo, o grande guardião, né? Vem comigo, vem comigo. As principais ações de emprego financiadas com os recursos do FAT estão estruturadas em torno de 2 programas, né? Primeiro, o programa de seguro-desemprego. Esse programa de seguro-desemprego tem ações de pagamento do benefício do seguro-desemprego, ok? De qualificação e requalificação profissional e de orientação e intermediação do emprego, né? Vamos lá, qualificação e requalificação, né? O Ministério do Trabalho tem ditado aí várias portarias no sentido, o cara vai receber o seguro-desemprego, ele fala, tudo bem, para você ter direito às parcelas, você vai ter que se qualificar, vai ter que participar de cursos específicos de qualificação. Os recursos que estão pagando aquela despesa são recursos do FAT, que é o que? É de programa de seguro-desemprego, qualificação e requalificação. Porque é muito fácil, né, o cara ficar lá 4 ou 5 meses de boa em casa, né? Não, o cara fala, a gente vai receber o seguro que é o seu direito, mas você tem uma obrigação de participar daquela qualificação e requalificação. Outra parte desse recurso, ele vai financiar aqueles agenciadores de emprego mais famosos que tem o Cine, né? Olha aí,
e orientação e intermediação do emprego. Então, isso aqui faz parte do programa do seguro-desemprego. E, claro, outra parte do recurso são programas de geração de emprego, tá aí, né? Cujos recursos são alocados por meio de depósitos especiais criados, né, pela lei. Depósitos especiais, a gente vai falar um pouquinho, né? Depósitos especiais significa dizer que tem lá um recurso do FAT está sobrando, né? Aí ele aplica lá no Tesouro, né, na taxa Selic, recebe uma remuneração e essa remuneração também faz parte do FAT, que pode ser utilizado entre as coisas. A gente vai detalhar isso quando a gente chegar um pouco mais para frente na lei, né? Do Programa de Geração de Emprego e Renda, PROGER, nas modalidades urbano e rural, e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Então tem recurso do FAT aí, porque é emprego e renda, né? Que visa criar emprego e renda, né? Vamos para frente aqui, né? Os programas de geração de emprego e renda, voltados em sua maioria para micro e pequenos empresários, cooperativas e para o setor informal da economia, associam crédito e capacitação para que se gere emprego e renda, né? Fundo de amparo ao trabalhador. Está amparando, não só quando está desempregado, está querendo criar o quê? Condições econômicas e sociais de emprego e renda, né? Então, os recursos do FAT têm esse objetivo, né? Os recursos extra-orçamentários, né? Professor, por que ele fala extra-orçamentários? Porque aqui, a gente vai ver mais para frente, que os recursos do FAT faz parte do orçamento da Seguridade Social, tá? Orçamento da Seguridade Social. Você pode anotar aí, anota aí para vocês aí, ó. Artigo 165 da Constituição, parágrafo 5º, inciso 3º, tá? Então, ele está nesse lugar, no artigo 165 da Constituição, parágrafo 5º, inciso 3º. Né? A partir do momento, né, que ele repassa aqueles recursos, né, depositados junto às instituições federais, repassa esses recursos via BNDES e seus agentes financeiros, né, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, Banco da Amazônia, Banco BNDES, e aqui tem o FINEP, que é o financiamento de estudos e projetos, que foi iniciado aqui, foi recentemente aqui essa linha aqui de financiamento, né? É um recurso extra-orçamentário, porque não está o da Seguridade Social. Então, aqui tem uma boa parte dos recursos que são da administração pública indireta. Bacana, fechou, 10, entenderam? Então, por isso que se você está fazendo, claro, o Banco do Nordeste, você tem que estudar o FAT, mas é um assunto aí muito importante, né? Vamos continuar. Além dos programas para micro e pequenos empresários, o FAT financia programas voltados para setores estratégicos, como transporte coletivo de massa, infraestrutura turística, obras de infraestrutura voltadas para a melhoria da competitividade do país, fundamentais para o desenvolvimento sustentado e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador, né? Inclusive, isso aqui já caiu na prova de concurso, né? Ele perguntou se pode recurso do FAT aí fazer investimentos em infraestrutura de turismo. Claro que pode, tem linha de crédito para isso. Então, tem 40% pelo menos do FAT, né? Ele é destinado a esse tipo de financiamento. É claro que esse tipo de financiamento aí, ele é um juro bastante subsidiado, é um juro aí bastante atrativo para a utilização dessa fonte de renda aqui do FAT. Bacana? Fechou? 10, né? E agora? Agora vamos passar um pouquinho aqui sobre o programa de seguro-desemprego, né? Então, o programa de seguro-desemprego é responsável pelo tripé básico das políticas de emprego, né? Vamos só fazer uma leitura desse item aqui, está lá no site, a gente tem que ler. Então, tripé. Primeiro tripé, benefício do seguro-desemprego, né? Promove a assistência financeira e temporária do trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, né? Professor, eu tenho que ler, saber as regras para o benefício? Não, não precisa, mas você tem que saber que os recursos do FAT vai financiar isso, né? Professor, eu vou fazer concurso do INSS. Aí sim, do INSS você vai ter que estudar lá em direito, lá previdenciário, você vai saber as regras, né, de contribuição. E sempre está mudando, né, essas regras de contribuição aqui. Então, o que acontece? Você está trabalhando. Você foi demitido sem justa causa. Se você tiver um tempo de contribuição, você passa a ter direito aí ao seguro-desemprego para você se prover, se organizar, se você procurar um novo emprego. Agora, tem
temporária, não é de ad eterno, tá? Temporário. Bacana? Ó, segundo tripé, intermediação de mão de obra. Aqui entra aquele papel do Cine, muito importante, do Cine, né? Busca realocar o trabalhador no mercado de trabalho de forma ágil e não onerosa, reduzindo os custos e o tempo de espera de trabalhadores e empregadores, né? Tudo financiado pelo FAT, principalmente a qualificação social e profissional, por meio do Qualifica Brasil. Muita parceria muito forte aqui com o Sistema S, né? Senai, Sesc e assim por diante. Visa a qualificação social e profissional dos trabalhadores, certificação e orientação do trabalhador brasileiro com prioridade para as pessoas discriminadas no mercado de trabalho por questões de gênero, raça, etnia, faixa etária e escolaridade. Então, nós temos aí esse programa de seguro-desemprego. Então, não é apenas o pagamento do benefício do seguro-desemprego. Então, falou programa de seguro-desemprego, são 3 coisas. Isso é importante, vocês têm que saberem. Benefício do seguro-desemprego, intermediação de mão de obra e qualificação social e profissional, né? As ações do programa de seguro-desemprego são executadas, de via de regra, descentralizadamente. Então, intermediação, tá? Olha só, tá? As ações, ó, de seguro-desemprego são executadas, descentralizadas. Por quem, professor? Você tem que bater lá no Cine, aí. E isso é importante, tem que saber, né? Cine, entidades contratadas pelos estados, municípios, consórcios de municípios, além de outras entidades conveniadas diretamente com o Ministério do Trabalho para participação das comissões de empregos locais, né? Então nós temos o CODEFAT e nós temos o que? As comissões de emprego locais que vai gerenciar os Cines, né? E aqui vai falar sobre isso, né? As comissões de emprego, que possuem a mesma estrutura do CODEFAT, né? Ou seja, órgão colegiado, permanente, deliberativo, tripartite e paritário, né? Tá certo? Também tem papel importante no programa de geração de emprego e renda, uma vez que cabe a eles definir as prioridades locais de investimentos que orientam a atuação dos agentes financeiros, né? Então vem comigo. Último item aqui dessa primeira parte da aula do site. Montou-se, portanto, em torno do FAT, um arranjo institucional que procura garantir a execução de políticas públicas de emprego e renda de maneira descentralizada e participativa. Isto permite a aproximação entre o executor das ações e o cidadão que dela se beneficiará e dá a esse cidadão a possibilidade de participar e exercer o seu controle por meio dos canais adequados, né? Então tá aí para vocês, né? Primeira parte da aula, que é a parte mais longa, né? A gente já explicou para vocês, né? Que é o que? Lá do FAT, lá no site do Ministério do Trabalho, muito importante. E agora, professor, sempre naquela perspectiva, né? O candidato tem que produzir competências aí diferenciadas para poder ficar competitivo. Tá? Colocando no lugar do examinador. Onde? Na lei. Tá? Então, a partir da Constituição de 88, a partir do artiguinho 239, ele deu uma outra destinação, uma outra visão em relação ao PIS/PASEP, né? E, claro, depois veio o quê? A Lei 7.998, de 90, regula, ó, o que essa vai regular? O programa de seguro-desemprego e bônus salarial, instituir o Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, e dar outras providências. Então, a lei aqui é muito importante, né? E aí, professor? Nós vimos que essa lei ela trata seguro-desemprego, abono salarial e do FAT, né? E a gente nós vamos focar apenas o quê? No FAT, né? Só no FAT nós vamos dar uma focada, mas naquele estudo complementar, dá uma lida inteira nessa lei. Vamos lá, vamos ver só o primeiro artigo, depois a gente já vai para os artigos aí que nos interessam. Primeiro artigo. Esta lei regula, né? Ou seja, o primeiro artigo, qual que é o objetivo da lei, o que ela vai fazer, né? Esta lei regula o programa de seguro-desemprego e o abono salarial, que trata o inciso 2 do artigo 7º. Então, o artigo 7º da Constituição, inciso 2, vai tratar do quê? De seguro-desemprego e o abono, né? O inciso 4º do artigo 201 e o 239.
O 239 é o PIS/PASEP, né, da Constituição, bem como institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, esta lei que fala, tá, que os recursos do PIS/PASEP vão compor o FAT, não só o PIS/PASEP. Claro, o PIS/PASEP vai ser a contribuição principal desse fundo, né? Vem comigo aqui, né? Professor, o que trata o inciso 4º aqui, né? Ó, inciso 2, seguro-desemprego, tá? Em caso de desemprego involuntário, ok? Inciso 4º, né, do artigo 201, salário família e auxílio reclusão para os dependentes de segurados de baixa renda. Então ele vai definir as regras básicas aqui, que também não é objeto da nossa aula. Bacana? Vem comigo, né? Então vamos comigo. Fundo de Amparo ao Trabalhador, artigo 10. É instituído o Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, é muito importante isso, destinado ao custeio do programa de seguro-desemprego, a gente já estudou isso, ao pagamento do abono salarial e ao financiamento de programas de educação profissional e tecnológica de desenvolvimento econômico, né? Teve uma alteração em 2011 que ele também está destinando parte desse recurso para educação profissional e tecnológica de desenvolvimento econômico. O FAT é um fundo contábil de natureza financeira, subordinando-se no que couber à legislação vigente. Pronto, está aí, né? E agora, professor, um dos itens mais importantes da segunda parte da lei, os recursos que vão compor o FAT. Lá no começo da aula eu fiz uma chamada para esse momento. Lá no começo da aula eu disse, recursos principalmente os recursos de quê? Recursos do PIS e do PASEP que vão compor o fundo do FAT, não foi isso? Agora a gente vamos estudar o que detalhadamente os 4 itens, salvo engano, que vão compor os recursos do FAT. Primeiro, claro, PIS/PASEP, né? Olha aí, o produto da arrecadação das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP. Então, PIS e PASEP vão fazer parte aí de recursos originários aí do PIS/PASEP. Segundo recurso do FAT, o produto dos encargos devidos pelos contribuintes em decorrência da inobservância, das suas obrigações. Professor, o que é isso? Inobservância de suas obrigações. Vem comigo. Então, o cara, tá? Vamos supor que todo mês a gente sabe que o PIS e o PASEP, né? A gente sabe do PIS e PASEP, né? Ó, devidos pelos contribuintes, né? Devidos em quem? PIS e PASEP. Tá? Vamos supor que o empresário, né? Ele tem que pagar, por exemplo, R$10.000 de PIS/PASEP, com essa contribuição aí do PIS, né? Do PIS. E aí, professor, tem que pagar. Determinado mês do ano ele não pagou aquele tributo, aquela contribuição. E aí, professor, ele não pagou. Se ele não pagou, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser punido, ou seja, vai ser aplicado multas e juros. Então, isso que diz, ó, o produto dos encargos devidos pelos encargos, né? Quais os encargos? As multas, olha aí, ó, e juros decorrentes do quê? Da inobservância das suas obrigações. Tinha que observar aquele pagamento. Ele não observou, ele não pagou. Então, vai incidir multas e vai incidir juros que vão compor recursos do FAT. Pronto, está aí. Esse é o item 2. Então, isso aqui compõe também. Então, os multas e juros. 3, né? Vamos lá. 3. São 5 itens aqui. A correção monetária e os juros devidos pelo agente aplicador dos recursos do fundo, bem como pelos agentes pagadores, incidentes sobre o saldo de repasses recebidos, né? Olha só, vem comigo. Correção monetária, tudo bem, tá? Correção monetária, vamos explicar parte a parte. 40% você sabe que é para programas lá de investimento e geração de emprego e renda. A gente já explicou isso para vocês. Então vamos supor lá que o Banco do Nordeste tenha lá 100 milhões desse fundo paradinho. Não conseguiu encontrar pessoas para emprestar esse dinheiro.
Então, ele vai ter que pagar pelo menos a correção monetária daquele recurso. Então, essa correção monetária faz parte dos recursos. Ok, vem comigo, né? E os juros devidos pelo agente aplicador. Né? Como assim? Dos recursos do fundo. O que é agente aplicador? Vamos supor que ele está lá com 100 milhões, ele não está parado. O que ele faz? Ele aplica. Tá? Ele lá tem uma lei aí, 8.000 e pouquinho, que fala que ele pode aplicar no Tesouro, taxa Selic. Então, 100 milhões, né? Ficou lá 6 meses aplicado. Vamos supor 6% aí a taxa Selic, continha de padeiro. Então, ele arrecadou 3 milhões aí de juros. Então, esses 3 milhões de juros vai ser recurso do FAT. Isso que está dizendo a segunda parte aqui tem. Bem como pelos agentes pagadores. Olha só, agentes pagadores. Eu peguei um recurso do FAT, né? Aí eu digo para vocês que eu sou operador da Caixa Econômica lá com cursos, né? Sou operador lá com curso na Caixa Econômica, e lá na Caixa Econômica já me ofereceram já dinheiro do FAT lá, né? Esse recurso aí. E aí eu não peguei, mas se eu pegasse esse recurso eu ia pagar juros, né? Então, esses juros que eu pago também é um recurso que constitui o fundo. Tá aí, né? Pronto, né? Incidentes sobre o saldo e os repasses recebidos. Então, tá aí para vocês o item 2, bem explicadinho, né? O item 4, tá? Eu vou pular e vou explicar depois do item 5, né? O que é o item 5? Outros recursos que lhes sejam destinados. Ou seja, né? A União, né, o governo federal, por exemplo, o Poder Executivo, o presidente, pode aí destinar um recurso da fonte 100 para o FAT. Claro que pode, com certeza pode, né? Por exemplo, a gente sabe que a regra é 60-40, 60 para pagar o seguro-desemprego, o programa de seguro-desemprego, que tem aqueles 3 tripé, e o abono salarial. O dinheiro não dá. E aí? Aí ele vai ter que colocar dinheiro da fonte 100, porque pelo menos 40% do que arrecada, pelo menos 40%, ele garantiu 40%, vai para os programas de geração de emprego e renda, né? Bacana? Então, essas outras fontes. Última fonte de recurso está aqui, ó. O produto da arrecadação da contribuição adicional pelo índice de rotatividade que trata o parágrafo 4º do artigo 239 da Constituição. Então, olha aí, índice de rotatividade, né? E aí, professor? Né? Vamos ler aqui o parágrafo 4º, eu vou explicar esse cara aqui, uma explicação magnífica para vocês. O legislador, você vai ver que o cara que faz a lei é um cara que conhece das coisas, né? O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional, ou seja, extra. Quem que vai pagar essa contribuição extra? Quem? As empresas, cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio de rotatividade do setor, na forma estabelecida em lei. Né? Como assim, professor? Superar o índice de rotatividade média do setor. Né? Aí, em nome da empresa é Seguro-Desemprego S.A. Lá a regra é o seguinte, as pessoas entram lá, trabalham lá 8 meses, por exemplo, e são mandadas embora. 6 meses, vamos lá, 6 meses, você já tem direito a parcela do seguro-desemprego. Ou seja, o que acontece? Ela está demitindo, ela demite muito, e toda vez que demite, você gera uma despesa para o governo, para o FAT, seguro-desemprego. Opa, já que você é a Seguro-Desemprego SA, então você vai ter que pagar uma contribuição adicional para ajudar a pagar o povo que recebe o seguro-desemprego. É uma punição para as empresas. Né? Justo? Claro que é justo. Então, isso aqui, essa contribuição adicional, também é um recurso do FAT. É um recurso do FAT. Tá? Bem bolado isso, né? Índice de rotatividade, turnover, né? Da força de trabalho superar o índice médio de rotatividade do setor. Tá? Do setor, na forma estabelecida em lei. Então, aí, os caras que gostam de fazer coluio, né? Com empregados, já vi muito isso, gente. Eu não vou falar o local e onde, porque eu estarei me comprometendo em público para o Brasil todo, né? Mas eu já vi uns casos aí, né, que o cara nem recebe, cara. A gente fica indignado com isso, né? A gente vai lá, conversa com o cara, tenta falar, né? Daqui um dia bate o fiscal aí, né, do Ministério aí do Trabalho. Isso acontece, infelizmente, né? Cara, nosso povo é complicado, né? É complicado, né? Bacana, então, se pegar, você sabe que ele vai pagar uma contribuição adicional, justíssima essa contribuição adicional, para ajudar a pagar o seguro-desemprego, né? Continuando, vem comigo aqui. Aí, compete aos bancos oficiais federais,
Banco do Brasil, Caixa Econômica, BASA e BNB. Aí. O pagamento das despesas relativas ao programa de seguro-desemprego. Então, ele, as despesas, pagamento. Então, ele vai pagar. Então, os bancos lá conveniados com o CODEFAT, né? Eles pagam, né? Normalmente é a Caixa Econômica, né? O seguro-desemprego e o abono salarial. O abono salarial depende do banco, ele deposita direto na sua conta, né? Conforme normas a serem definidas pelos gestores do FAT. Quem são os gestores do FAT? CODEFAT. Sobre o saldo de recursos não desembolsados, os agentes pagadores remunerarão o FAT, no mínimo, com a correção monetária, né? Então, olha aí, o que acontece? Você já sabe. Claro que você sabe, minhas aulas de conhecimento bancário, você já sabe, você tem que colocar na sua cabeça, você tem que ter, cara, um juízo de valor, você tem que entender a cabeça de banco. Tudo bem que é um banco oficial, um banco do governo, mas tem que ter cabeça de banco. O que você está falando, professor? Banco não trabalha com o dinheiro próprio, ele trabalha com o dinheiro dos outros. Então, o que ele está falando? Cara, banco, se você deixar o dinheiro meu aí parado, se você não colocar ele para rodar, você vai pagar pelo menos a correção monetária. Tá? Pelo menos a correção monetária. Graças a Deus, no Brasil aí tem a nossa inflação controlada, né? Em 1990, aí, quando essa lei foi editada, nós não tínhamos isso, né, cara? A inflação ela era gigantesca, né? Era gigantesca. Então, isso, naquela época, justificava inserir esse parar. Hoje, nem tanto, né? Muito pouco, né? Então, tá aí, uma punição para os bancos aí, né? Ok, continuando. Revogado, vem comigo, gestão, né? Quem que vai ser o gestor desse fundo bilionário? Importantíssimo para o país. O CODEFAT, você tem que saber disso, isso pode ser questão de prova. É instituído o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo do Trabalhador, CODEFAT, composto por representantes de trabalhadores, empregadores, órgãos e entidades governamentais na forma estabelecida pelo Poder Executivo. Aí você tem que entender aqui, anotem aí, CODEFAT, gestão, órgão colegiado, órgão deliberativo, órgão tripartite e órgão tripartite e paritário. Eu expliquei isso na primeira parte da aula, né? Bacana? Vem comigo. Os representantes dos trabalhadores serão indicados pelas centrais sindicais e confederações de trabalhadores e os representantes dos empregadores pelas respectivas confederações. Confederações é o quê? É nacional, né? Exemplo, aí Força Sindical, CUT, né? São as principais aí centrais sindicais do Brasil. Eles indicam os representantes para participar do CODEFAT, né? Compete o ministro do Trabalho a nomeação dos membros do CODEFAT. Por que o ministro do Trabalho e Emprego, né? É simples, porque o CODEFAT está vinculado. O FAT e o CODEFAT fazem parte do Ministério do Trabalho. Quem que é o grande líder, quem que é o responsável, quem responde pelo Ministério? É o ministro. Então ele vai nomear, não passa pelo presidente da República, né? Vem comigo. Pela atividade exercida no CODEFAT, seus membros não serão remunerados. Não serão remunerados, né? Esse não serão remunerados, eu digo para você o seguinte, não recebe jeton. Escreve aí, né? Olha aí, cara, jeton. O que é jeton, professor? Jeton é o seguinte, vários conselhos, principalmente de empresas, né? O que acontece? Você participa do conselho, cada reunião que você participa, você ganha um dinheirinho. O nome dessa remuneração, desse dinheirinho, chama-se jeton. E não paga esse jeton ainda. Jeton não tem a remuneração para os membros do FAT, né? Vem comigo, continuando. Agora, o artigo 19, importantíssimo. Você sabe qual que é a importância do CODEFAT? Ele vai ser o órgão gestor do FAT. Gestor do FAT. Quais são as suas competências? Salvo engano, são 17. Nós temos que saber. Compete ao CODEFAT gerir, olha, ele é o órgão gestor do FAT e deliberar. Então, órgão deliberativo. Já vi prova colocar consultivo, está errado, ele é deliberativo, ele é um colegiado, tá? Ou seja, não tem decisões monocráticas, só decisões colegiadas, ele é deliberativo, ele é paritário, aliás, ele é tripartite, 3 partes,
trabalhador, empregador e governo, e ele é paritário. Ok. Sobre as seguintes matérias, inciso 1, vetado, inciso 2, aprovar e acompanhar a execução do plano de trabalho anual, do programa de seguro-desemprego e o abono salarial e os seus respectivos orçamentos. Então, ó, aprovar e acompanhar a execução. Então, ele aprova o orçamento do ano, tá? Ele aprova o orçamento do seguro-desemprego e do abono salarial. E, claro, além de aprovar, ele vai acompanhar. Isso aqui vai fazer parte da LOA lá no orçamento da Seguridade Social. Deliberar sobre a prestação de contas e os relatórios de execução orçamentária e financeira do FAT. Então, ele, como é o gestor, ele tem que prestar contas, né? Elaborar a proposta orçamentária do FAT, bem como as suas alterações. Olha aí. Propor o aperfeiçoamento da legislação. Propor, porque quem altera a legislação é o Congresso Nacional, não é atribuição do CODEFAT, né? Relativo ao seguro-desemprego e o abono salarial, e regulamentar os dispositivos desta lei no âmbito de sua competência. Então, a regulamentação, a edição de resoluções aqui é de responsabilidade do CODEFAT. Decidir sobre a sua própria organização e elaboração do seu regimento interno. Então, a sua composição, olha que coisa interessante, é o próprio CODEFAT que faz, né? Analisar relatórios do agente aplicador na forma, prazo e natureza dos investimentos realizados. Então, o agente aplicador, bancos oficiais aí principalmente, eles vão ter que prestar conta, ao CODEFAT. Fiscalizar a administração do fundo, podendo solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos. Ok, né? Definir indexadores sucedâneos, olha que palavra bonita, né? Sucedâneos no caso de extinção ou alteração daquelas referidas na lei. Professor, eu não entendi o que o legislador quis dizer aqui. Vem comigo, olha como você vai entender. Ó. Definir indexadores, né? Sucedâneos. Né? Vamos supor, lembra aquela correção monetária? Né? Lembra aquela correção monetária do recurso que fica parado, que o banco tem que repassar para o FAT? Ele é obrigado a pagar a correção? Então, olha aqui, ó, indexadores. Vamos supor que a correção monetária estava no índice PPHG. Não existe isso, né? E esse cara, tá? Ele foi o quê? Extinto, né? Ele foi extinto e foi substituído pelo IGPM, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Sucedâneos de suceder. Então, extinguiu o IPHG, tá? E aí, o CODEFAT, diante disso, ele vai sucedâneos, né? Aí, ó, pronto, daqueles referidos desta lei. Então, aí para vocês aí, a aplicação, o entendimento disso, né? Tá aí para vocês, tá? Olha aí, e eu digo para vocês, cara, o examinador adora essas palavrinhas exóticas, né? Porque, infelizmente, né, nosso sistema de ensino, todo mundo tem culpa, os alunos têm culpa, os professores têm culpa, o culpado principal é o governo, mas, né, é muito falho, né? As pessoas não lerem, é pouca leitura, pouca leitura, gente, pouca leitura, né? Pouca fixação de conteúdo, né? Olha aí, tá? 10. Baixar instruções necessárias à devolução de parcelas do benefício do seguro-desemprego indevidamente recebidas, né? Olha aí, o cara vai lá, tá? Ele passa a trabalhar, ele vai lá e saca uma parcela indevidamente. Ele vai ter que devolver, né? E se pegar, a punição é séria, né? Propor a alteração das alíquotas referentes às contribuições que é a LOA de 239, alíquota de quem? PIS, PASEP, 0,65% a 3%, com vistas a assegurar a viabilidade econômica do FAT, né? Então, se o FAT, o dinheiro não está dando para pagar o seguro-desemprego, vamos aumentar a alíquota, né? A punha que é a sociedade, né? Fixar prazos para o processamento e envio ao trabalhador da requisição do benefício do seguro-desemprego em função das possibilidades técnicas existentes, estabelecendo-se como objetivo do prazo de 30 dias. Né? Então, ele tem que ter agilidade para o pagamento do seguro-desemprego. Né? Deliberar sobre outros assuntos de interesse do FAT. Então, essas são as atribuições do FAT. CODEFAT, perdão. Né?
Vamos lá, terminando aqui a lei, né? O CODEFAT poderá priorizar projetos das entidades integrantes. Ó, 19A. O que significa o 19? Foi incluído depois, né? Ó, entidades integrantes ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, né? Desde que, ou seja, com essa alteração da lei, pode utilizar recursos do FAT para aplicar lá no socioeducativo, né? Socioeducativo, SINASE, para quem não conhece, são lá para os menores infratores da lei, né? Lá aqueles amparados pelo ECA, né? Lá menores de 18 anos, né? Então os caras ficam lá recolhidos lá nos sócios educativos, no sistema SINASE, então pode recurso do FAT financiar lá a instrução, a qualificação desse povo para que eles, né, saiam lá da condição de infrator, para que eles façam o seguinte, né, para que eles tenham emprego, né, tenham profissão, né? A ideia é fabulosa, né? Primeiro, desde que o ente federativo de vinculação da entidade que solicita o recurso possua respectivo plano de atendimento socioeducativo aprovado, né? Aí dou uma dica aí para todo mundo que trabalha no sistema prisional, né? Cara, faça projetos aí, cara, tá bastante consistente e vai lá solicitar esse recurso, né? As entidades governamentais e não governamentais integrantes do SINASE que solicitem recursos tenham se submetido à avaliação nacional do atendimento socioeducativo, porque tem um sistema SINASE que fica no Ministério da Justiça gigantesco que controla esse sistema aqui, né? 20. O CODEFAT tem o quê? Um órgão executivo que faz acontecer, né? Que é o quê? A Secretaria Executiva do Conselho Deliberativo será exercido pelo Ministério do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho vai ser o quê? Vai ser aí vai exercer a função da Secretaria Executiva. E a ela caberão as tarefas técnico-administrativas relativas ao seguro-desemprego e ao abono salarial. Artigo 21. As despesas com a implantação da administração e operação do programa seguro-desemprego e do abono salarial, exceto as de pessoal, ocorrerão por conta do FAT, né? O FAT é o grande financiador. E, finalmente, os recursos do FAT integrarão o orçamento da Seguridade Social na forma da legislação vigente, né? Orçamento da Seguridade Social, né? Artigo 165, parágrafo 5º, inciso 3º da Constituição Federal de 1900, Orçamento da Seguridade Social. Tá? E aqui é aquele que vai estar o Ministério do Trabalho, né? Do salário, seguro-desemprego e o abono salarial. Tá aí. Então, esses dois aqui tá aqui. Fora isso, vai ser o extra orçamentário. Prof, como é que você sabe isso? Porque eu sou professor de AFO, né? Sou professor de AFO, então eu entendo bem essas coisinhas aqui, tá? Pronto. Segunda parte da aula paga, tá? Que é a lei. Cara, esse roteiro é um roteiro vitorioso. Pode ter certeza disso. Vocês estão percebendo que não é aquela aulinha de 5 minutos, cara. Tá? A aulinha, isso aqui é uma aula completa. Isso aqui é uma aula com bastante detalhes. E agora, cara, colocamos lá, ó, o exercício didático, se colocar no lugar do examinador. 40% desse recurso vai para onde? Vai para o setor produtivo. Está lá na Constituição, BNDES. Claro, o BNDES não é um banco que opera no varejo ali, né? Ele vai precisar de outros bancos. Quais são outros bancos? São os bancos oficiais. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Caixa Econômica, Base, BNB. Está lá. Então, 40% cai aqui. Então, vamos lá no site do BNDES, Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, né? Ó, o que o metrô, uma estação de tratamento de água, uma nova unidade industrial ou um parque de energia eólica tem a ver com o Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT? Tudo. Resposta passa pelo BNDES. Então, o FAT aqui tem muitos recursos que passam pelo BNDES. Vai lá, acessa o site, né? Mais sobre o Fundo de Amparo ao Trabalhador, Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, o BNDES, ó, evolução da distribuição dos recursos, casos reais, projetos financiados com recursos do FAT, né? Ó, números e dados financeiros, depósitos especiais, ó, importante, a lei 8.000 e pouquinho, legislação aplicável,
pronto, cara. Você vai acertar toda e qualquer questão de concurso sobre isso. Tá? De mamanda caducando, né? Vamos lá. Lá no BNDES você vai encontrar o FAT constitucional, né? Você vai ter o FAT constitucional e vai ter o FAT de depósito especial, né? Vamos lá no FAT constitucional. O FAT constitucional onde vai fazer o quê? A divisão dos recursos e aquela parte que cabe ao BNDES. Você já sabe qual que é a parte que cabe ao BNDES. Eu falei 2, 3 vezes na aula. É pelo menos 40% do PIS/PASEP, ou seja, bilhões. A Constituição Federal, promulgada em 88, o artigo 239 determinou que 60% da arrecadação do PIS e PASEP seriam destinados ao financiamento do programa de seguro-desemprego e bônus salarial. Bacana. E os restantes 40%, aí tem um errinho, porque é pelo menos 40%, né? Eu expliquei esse pelo menos, né? Pelo menos. Ó, gastou aqui, gente, ó, 58% com seguro-desemprego e abono. E aí, professor? Aí, esses dois caem para cá, fica 42%. Ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico através do BNDES. Artigo 239, parágrafo 4º. Tá? Parágrafo 4º. Para não apenas proteger o trabalhador empregado. Ó, não para proteger. Como é que você protege? Você dando um capital de giro para a empresa, né, cara? Você está protegendo o emprego. Você dá um dinheiro para o cara lá comprar uma máquina, um equipamento para ficar competitivo, para exportar mercadoria, então, manter o emprego, ó, mas gerar oportunidades de emprego. Tá? Então, cara, empregos de infraestrutura, né? E pronto, então é isso aí, cara. Né? É isso aí, é assim que funciona. Então o governo ele é muito importante aí no desenvolvimento da sociedade. Quando você tem um governo omisso, cara, poxa, e dinheiro do BNDES, ele é muito importante, tá? Ele é muito importante, tem que ser muito bem, porque isso aqui ele é importantíssimo para a proteção do emprego e a geração de empregos, né? Com isso, o fluxo de recursos para o banco passou a ser regular, o que solucionou o problema de descontinuidade existentes e permitiu melhor atuação da estratégia de desenvolvimento econômico do país. Então é fundamental, ele é importante, né? E nós temos o outro, que é o fundos especiais, né? Além das transferências constitucionais, 40% pelo menos, o BNDES capta recursos do FAT na forma denominada depósitos especiais, para atender os programas de linhas de crédito específico. Então, temos os depósitos especiais, né? Essa modalidade de recursos constitui parte do patrimônio do FAT e resulta no excesso da arrecadação em relação aos dispêndios previstos na legislação ocorrida em exercícios anteriores. Olha aí, depósitos especiais, né? Vamos lá, prof. 2020, por exemplo. Opa, faz direito, professor, com certeza, né? Aqui, ó, 2020. Você tem receita e você tem despesa no orçamento lá da Seguridade Social. Tinha previsto aqui o pagamento de R$ 1 bilhão, né? E com seguro-desemprego só gastou 950, sobrou aqui 50 em 2020, né? Aí, olha só, 2021, este recurso entra aqui 50 na categoria depósitos especiais. Bingo. Opa, quase. Bingo, tá aí. 10, né? Pronto. Ótimo, né? Aí uma das fontes dos depósitos especiais aí, tá aí, né? Os depósitos especiais configuram uma modalidade de financiamento destinada a instituições financeiras oficiais federais. Olha aí, ó, federais, né? Então, ó, vai lá, né? São, na realidade, recursos originários da disponibilidade do FAT aplicados extra-mercado, tá? Extra-mercado, excedentes às reservas mínimas do fundo previstas em lei, com prazo de devolução predeterminado. Então, quando eu falei para vocês que eu estava com recurso, que a Caixa me ofereceu lá um capital de giro, graças a Deus eu não precisei naquele momento, né? O que acontece?
Está lá, era recurso do FAT. Então ele teria que devolver. É claro, é uma forma importante de captação de recursos para os bancos oficiais. Ele vai pagar com juros subsidiados, com certeza, né? Vamos lá, dentro do banco do BNDES, né? Você tem o FAT de infraestrutura. Olha aí, programa de financiamento de projetos de infraestrutura econômica dos setores de energia, transporte, saneamento, telecomunicações, logística e a de projeto de infraestrutura industrial dos setores de papel e celulose, siderurgia, petroquímica e de bens de capital sob encomenda, através da ampliação da infraestrutura, visa promover a redução de custos e o aumento da produtividade, o aprimoramento da qualidade dos bens e serviços, estrutura produtiva e a consolidação da integração regional, né? Tá aí, FAT Infraestrutura. Temos aqui também FAT Fomentar, né? Programa que visa dar apoio financeiro para implementação, ampliação, recuperação, modernização de empresas de todos os portes e setores da economia, como modo de estimular a geração de emprego e renda e o aumento da competitividade das empresas brasileiras, né? Ó, FAT Exportar. Você está exportando, né, cara? Olha que coisa importante para você gerar emprego, tá? Trazer divisas para o Brasil. Programa de financiamento ao exportador na fase pré-embarque. Tem pré-embarque, pós-embarque, de bens para exportação. Seu objetivo é oferecer custos e prazos de financiamento diferenciados ao exportador brasileiro para possibilitar melhor inserção de seus produtos no concorrido mercado mundial e, consequentemente, agregar valor à pauta exportadora brasileira, né? Outro, Pronaf Investimento, né? Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Inclusive, você tem que assistir a aula do Pronaf, muito importante. Tem a finalidade de promover o desenvolvimento sustentável do segmento constituído pelos agricultores familiares para melhorar o desempenho produtivo do setor e possibilitar tais agricultores permaneçam na sua atividade produtiva. No BNDES, esse programa é operado apenas na modalidade de investimentos e, portanto, não prevê o financiamento de custeio da produção agrícola, que já é destinado aí, principalmente aí, para os bancos oficiais, né? E, vamos lá, Pró-Emprego, né? Olha aí, FAT Pró-Emprego, né? Outra linha. Programa de expansão de emprego e melhoria da qualidade de vida do trabalhador, contempla investimentos em infraestrutura econômica e social, setores apoiados pelos programas de energia, transportes urbanos, telecomunicações, exportações, comércio e serviços de turismo, infraestrutura viária, desenvolvimento urbano, construção naval, educação, saúde, projetos multissetoriais integrados e modernização da administração tributária de estados e municípios. Além disso, o programa dar apoio a micro, pequenas e médias empresas, né? E, finalmente, nós temos aqui o FAT PNMPO, que é o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, né? Instituído pelo CODEFAT, pelo intermédio da Resolução 51, tem por objetivo a geração de emprego e renda através da concessão de crédito para o atendimento das necessidades financeiras de pessoas físicas e jurídicas, de empreendedores de atividade produtiva de pequeno porte. Aí você põe lá o vendedor de cachorro-quente, a tiazinha lá da quitanda, né? E assim vai, né? Utilizado por metodologia baseada em relacionamento direto com o microempreendedor local, onde for executada a atividade econômica. Pronto, pago para vocês aí a aula de FAT, né? Tem que saber esses projetos? Sim. Eu procurei dar uma visão geral para vocês, né? E agora, exercício, treino, né? Separei algumas questões para a gente aí estar exercendo. Vem comigo, vamos fazer as questões aqui sobre o FAT, né? Não achei muitas, né? Mas vamos embora. BNB, a CEP 2006, na verdade é 2007, né? Técnico, vem comigo. O Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT. Opa! Constitui uma importante fonte de financiamento para os programas sociais do governo, a qual apresenta certas características. Marque a alternativa correta. A. O FAT financia o Programa de Geração de Emprego e Renda, PROGER? Sim.
que é uma iniciativa do governo federal voltada para quem deseja iniciar ou expandir o próprio negócio, tanto na área urbana quanto na área rural. Verdadeiro, tá? Então isso aqui realmente uma fonte que financia o quê? Financia aí o recurso do FAT. Então, o Programa de Geração de Emprego e Renda, PROGER. Tá? Então, PROGER, tá? O CODEFAT é o grande responsável aí pela gestão desses programas aqui. Bacana, correta a questão. Letra B. Os recursos do FAT são oriundos do Orçamento Geral da União. Tá, ok. Orçamento Geral da União, tudo bem. Só que no Orçamento Geral da União, lá no Orçamento da Seguridade, bacana, fechou, tá? Ok. Ok. E de recursos próprios do Banco do Brasil? Claro que não, cara. Não é. O Banco do Brasil não aplica recursos próprios do FAN, disso aqui. Tá? Os recursos são do PIS, PASEP, principalmente, tá? Tá aí, então tá errado, porque não é isso aqui, né? Quem é responsável pelo fundo não é responsável pelo fundo. Quem é responsável pelo fundo, já disse para vocês, é o do FAT e o CODEFAT, né? C. Os agentes financeiros do PROGER, né, Programa de Financiamento do FAT, são apenas o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste. Não. Aqui você vai ter Banco do Brasil, Caixa Econômica e BASA, né? E BNDES também está errado aqui, não é só apenas, está errado porque são os bancos oficiais federais, né? D. O FAT financia o Plano Nacional de Qualificação, que é um programa para os trabalhadores da área de alta tecnologia. Não, tá errado, né? Qualificação e requalificação são para todos os trabalhadores, principalmente lá mais operacionais, né? Não é de alta tecnologia, né? Então está errado por causa da alta tecnologia. E os recursos do FAT não financiam unidades habitacionais. Está errado. Eles financiam sim também financiam aí parte do recurso de acordo via BNDES, né? Pode estar financiando também alguma habitação aí. Bacana? Fechou? Então nós temos aí o gabarito corretíssimo, letra A. Vamos continuar. BNB-ACEP 2007, cargo de técnico. O Fundo de Amparo ao Trabalhador é um fundo vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, destinado ao custeio de programas específicos. As principais ações de emprego financiadas com recursos do fundo estão estruturadas por meio de duas vertentes: o Programa do Seguro-Desemprego e o Programa de Geração de Emprego e Renda. Em relação ao FAT, são apresentadas 5 assertivas. Classifica em V, verdadeiro, F, falso, e marca a opção correspondente. Tá aí, o cara aqui fez um Ctrl+C, um Ctrl+V, isso lá em 2007, né, 2007, e ele tirou o Ctrl+C, o Ctrl+V e fez uma questão. Pode fazer? Com certeza, né? O seguro-desemprego inclui as ações de qualificação e requalificação profissional e orientação e intermediação de mão de obra. Verdadeiro, o professor Luiz ainda falou isso em sala, né? O FAT aporta recursos no PROGER rural. Sim, uma linha especial de crédito que financia proprietários rurais, poceiros, arrendatários que utilizam predominantemente mão de obra familiar. Verdadeiro, né? Agora é o PRONAF, né? Tem um PRONAF, é o pagador que caiu aqui, pegando aqui. Vamos lá. Próximo. O fundo gerido por Conselho Deliberativo, CODEFAT, é um órgão colegiado, correto, de caráter tripartite, 3 partes, paritário, igual, composto por representantes dos trabalhadores, empregadores e do governo. Verdadeiro. Outro, o recurso do FAT advém em grande parte das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP. Verdadeiro, né? Verdadeiro. O PIS-PASEP é o grande financiador do FAT, do fundo, né? O FAT é um fundo de natureza contábil financeiro. Exatamente. Está lá na Lei 7.998. Ou seja, todas as questões estão corretas. O gabarito correto é a letra B de bola. Letra B de bola, né? Vem comigo. Mais uma. BNB-ACEP 2010, cargo de analista. O Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, é um fundo especial vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, destinado ao custeio de programas de seguro-desemprego, do abono salarial
e ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico. Com relação às características do FAT, assinale a alternativa correta. A. Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, são destinados ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico por intermédio do Banco do Brasil. Está errado, né? É por intermédio de quem? É por intermédio do BNDES, né? E do BNDES ele reaplica esses recursos para os bancos oficiais. Está errado. B. Para fomentar a geração de emprego e renda, foi criado o Programa de Geração de Emprego e Renda, PROGER, que direciona recursos exclusivamente para regiões metropolitanas. Está errado, né? É tanto regiões metropolitanas, urbanas e também rurais. Letra C. Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, são destinados exclusivamente ao pagamento do seguro-desemprego. Errado. Ele tem o pagamento do seguro-desemprego, o pagamento do abono salarial e também para o financiamento de programas de desenvolvimento aí das políticas de geração e manutenção do emprego. Né? Está errado. D. O FAT é gerido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. CODEFAT. Correto. O órgão colegiado, correto, de caráter tripartite, 3 partes, paritário, igual, composto por representantes dos trabalhadores e empregadores de governo, que atua como gestor do FAT. Bingo. 10. Questão CODEFAT. Gabarito correto, letra D. Vamos para a letra E. O CODEFAT, o FAT, não pode destinar recursos para o Programa Nacional de Desenvolvimento PRONAF, né? Errado. Ele já pode sim destinar e destina sim parte dos recursos ao PRONAF, né? Gabarito, letra D de dado, né? Pronto, terminamos aí essa nossa magnífica aula, uma aula que você pode ter certeza, tá? Uma aula que você pode ter certeza que é uma aula completa, uma aula aí que vai te ajudar bastante nos seus estudos. E para fazer o encerramento dessa magnífica aula, eu quero trazer aqui uma frase aqui de encerramento aqui do Mário Bolatelli, né? Grande atacante, centroavante da Itália, né? Foi o único negro a vestir aí a camisa, ser titular da seleção aí. Ele foi vice-campeão da Eurocopa 2002 e ele, a gente via, eu assisti esse jogo ao vivo, né, pela televisão, cara, e você percebia lá que os outros jogadores ficavam tristes, mas aquele que mais se emocionou com a derrota foi o Bolatelli, né? E ele é muito criticado, ele fala que ele é baladeiro, que ele é não sei o quê, que é isso, indisciplinado. Mas olha só o que ele fala, uma frase para a gente refletir, vem comigo. Sou naturalizado italiano, mas sou de Gana. Fui abandonado pelos meus pais e adotado por 2 anjos. Sofro com racismo todos os dias. Sou o primeiro negro a vestir a camisola italiana. Não sou revoltado. Só que as minhas experiências de vida fazem-me agir diferente das outras pessoas. Então, procure saber antes de me criticar. Mário Bolatelli. E ele, em outras matérias, em outras entrevistas, eu já vi também a afirmação dele, que parte do salário dele, todos os meses, ele manda lá para o povo de Gana para ajudar lá, ajudar nas despesas, no combate à fome, no desenvolvimento, educação lá do seu povo. Isso sim tem que ser dito. Tá certo, pessoal? Então é essa mensagem aí para a gente falar para vocês, mas para fechar a aula, esse negocinho aqui. Então, procure saber antes de me criticar. Então, antes da gente criticar alguém, a gente tem que saber com mais profundidade as coisas. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá